Abre a sua Bíblia no livro de Amós. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sobre a terra, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amém? Quem gosta de segredo? Quem gosta, gente? Vamos ser sinceros. Se você vê duas pessoas que você conhece, amigas, cochichando, você não quer saber o que elas estão cochichando? Quem é que não gosta de segredo? Quem é que não gosta de saber as coisas? Gente, segredo não é só fofoca e coisa da vida dos outros, não. É segredo. É algo que você vai fazer. É projetos, sonhos. A Bíblia diz que o Senhor não fará coisa alguma na terra sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas. Quem aqui é servo do Senhor? Se você não está recebendo revelação de Deus, alguma coisa está errada. E aí isso aqui, quando eu li isso aqui me fez lembrar de um episódio lá em Gênesis. Eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas eu anotei aqui, eu vou te falar. Está lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 17. Deus vira e fala assim, mas eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu planejo fazer? Em Tiago descreve Abraão, fala que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Deus não esconde o que Ele vai fazer dos seus amigos. Existe uma diferença entre ser servo de Deus, entre servir a Deus e ser amigo de Deus. Porque a amizade requer tempo. Quem aqui está sentado próximo a alguém que não conhece? Aqui agora, levanta a mão. Levanta bem alto assim. Você está no mesmo lugar. Ou seja, se vocês estão aqui, vocês têm um interesse em comum, não é? Então, todos nós aqui temos potencial para sermos amigos. Porque a gente tem uma coisa em comum, a gente tem um interesse em comum. Buscar a Deus, para participar de um evento na igreja, para estar com pessoas que têm sede e fome de Deus, para ouvir da palavra. Então, nós temos isso em comum. Opa, já é um ponto positivo. Então, dentro desse lugar aqui, existe um potencial para que todos nós aqui desenvolvamos uma certa amizade. Isso é suficiente? Quem está aí perto de gente que não conhece, que nunca viu na vida, você vai sair daqui amigo da pessoa? Não vai. Mas aí às vezes depois do culto vai tomar um lanche, vai toda aquela galera, aí tem alguém que você não conhece, mas aí você começa a conhecer. Então já é outro interesse em comum. Você tem esse interesse em servir a Deus na igreja, em servir a casa de Deus a outra pessoa também. E aí vai organizar evento, vai limpar, vai fazer isso. Vocês estão ali junto, vai aumentando o tempo de convivência, ok? A amizade é assim. Se você não tem tempo de convivência com alguém, é impossível você se tornar amigo desse alguém. Quem aqui já entendeu o que eu quero falar? É possível servir a Deus de verdade, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Então eu não estou falando de salvação. É possível uma pessoa servir a Deus, uma pessoa salva, que tem a vida eterna, que vai para o céu. É possível ela servir a Deus
sem ser amiga de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Vamos lá. Quem crer, Jesus falou, quem crer em mim, aí ele, num dos evangelhos, quem crer em mim e for batizado será salvo. Aquele que crer em mim, que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Então o que eu e você temos que fazer para sermos salvos? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias que os judeus esperavam. Crer que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio aqui, morreu na cruz e ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Crer e confessar com a nossa boca. Crer no Senhor Jesus e será salvo. A gente falou aqui antes que a amizade requer o quê? Tempo de convivência. A salvação é o primeiro passo da nossa vida cristã. Infelizmente, muitos estacionam nesse primeiro passo. Lembra que Deus fala para o profeta? Vai lá, as águas estão dando aonde? No tornozelo. Aí Deus fala, vai mais fundo. A água passa da onde? No joelho. Vai mais fundo. A água bate lá no lombo, lá na cintura. E Deus fala, vai mais fundo. Essa decisão é minha e sua, de ir até as águas profundas, de ir a tal nível num relacionamento com Deus, onde a gente não tem mais controle de nada, o controle é todo dele, de desenvolver um relacionamento de amizade com Deus. Os discípulos de Jesus, todos eles tinham o mesmo nível de relacionamento com Jesus? Não. Tinha aqueles que eram mais chegados. Tinham aqueles que passavam mais tempo na presença de Jesus. Em Lucas, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. É porque eu estou em Marcos, por isso que eu não estou achando o versículo. Lucas 10. É possível servir a Deus sem ter um relacionamento íntimo com Ele? Sim. É possível. É possível a gente entender isso e a gente continuar tendo um relacionamento raso com Deus? Fala, está amarrado em nome de Jesus. Quer isso para mim? Não. Quem aqui quer ser íntimo de Deus? Quem aqui quer ter o privilégio, o prazer de ser chamado amigo de Deus como Abraão foi? Não foram todos chamados amigos de Deus. Em Lucas, no capítulo 10, a gente vê um diálogo de Jesus, verso 38. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta, irmã de Lázaro. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Amém? É importante a gente se envolver com os afazeres? Sim. É importante. Vamos falar da nossa vida? Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Quem aqui trabalha e estuda? Quem só estuda está mais fácil, viu, gente? Desculpa, mas é difícil. Época de prova é difícil, não é? Você vara a noite estudando. A gente tem muita coisa para fazer. Jesus aqui não reprovou
Marta estar fazendo, Marta estar ocupada. É preciso sim, nós servimos a Deus com o nosso trabalho, nós servimos a Deus com as ocupações que nós temos, e como cristãos nós precisamos dar bom testemunho. Não existe esse negócio de cristão que trabalha de qualquer jeito. Você que trabalha, você que é profissional, você tem que ir lá e você tem que fazer o melhor, você tem que ser o melhor dentro da empresa, você tem que executar tudo com excelência, porque você é um embaixador do reino de Deus. Deus não faz nada mais ou menos, não é isso. Tem um versículo na Bíblia que diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Em Atos, eu acho tão interessante, deixa sua Bíblia marcada em Lucas, olha em Atos, o que os apóstolos fizeram. Eu acho que eu não anotei a referência aqui, mas é Atos, acho, capítulo 6. Olha, 6, é isso mesmo. Olha aí, verso 1. Olha o que estava acontecendo. Aqui a igreja estava crescendo, aquela expansão. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Na reclamação não é só nos nossos dias, já tinha desde aquela época. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica e aramaica, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui ele começa a escolher os homens. Note que os homens escolhidos eram homens cheios do Espírito, eram homens de bom testemunho, cheios de sabedoria, não era qualquer um. E aí depois, se você for estudar, entre a lista desses 7 homens está Estevão e Filipe. Estevão, aquele que foi apedrejado, porque estava pregando a palavra de Deus. Filipe, aquele que foi transladado, estava num lugar pregando, apareceu em outro. E eles foram escolhidos para lidar com aquela burocracia, para lidar com o dia a dia, para resolver os assuntos ali diários. É importante, isso é. Nós precisamos nos preocupar com as coisas que nós fazemos, sim, mas no entanto, e foi isso que Deus falou muito comigo, nós não podemos negligenciar o nosso tempo aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender a gerir o nosso tempo, para que jamais nós venhamos a prejudicar o tempo de comunhão, o tempo em que nós ficamos igual Maria, sentados, ouvindo o que Jesus ensinava. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é todo dia. Isso aqui é todo dia. Sabe o que é isso aqui? A Bíblia, ela não é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia e leia, e medite nela dia e noite. Abra sua Bíblia, que é a mesma coisa que você sentar aos pés de Jesus e ouvir dele os ensinamentos. Avivamento da palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Chega de viver um cristianismo raso. Chega de experimentar a água até o tornozelo. Chega de viver de encontro em encontro, de experimentar a água, vem até aqui na cintura. Deus quer todos os dias falar com você. Deus quer todos os dias revelar os segredos dele para você. Mas você não abre a tua Bíblia. É tempo de sentar aos pés de Jesus. Não negligencie seu tempo com Ele. Lembra lá em Êxodo, eu não anotei aqui. Em Êxodo, depois que o povo sai do Egito, eles veem aquelas maravilhas todas, Deus começa a falar com Moisés. Lembra aquela parte em que Deus orienta Moisés a falar para o povo: santifica.
porque em 3 dias eu vou vir falar com o povo. Lembra? Eu não anotei a referência, mas quem lembra dessa parte? E aí apareceu o trovão, a teofonia, né? Foi trovão, foi aquele barulho e o povo ficou com medo. Naquela época, quando Deus libertou o povo do Egito, naquela época, Deus já queria intimidade com o seu povo. Deus já queria falar com o seu povo igual Ele falava com Moisés. O que o povo fez? Não, Moisés, fala você com Deus e depois você vem e conta pra gente. Você vem e dá o recado. Gente, Deus valoriza relacionamento. Deus quer ser seu amigo íntimo. O que Deus fazia todos os dias quando Adão e Eva estavam no jardim? Todo dia Ele vinha conversar. Ele vinha saber como é que foi o dia deles. Qual o nome que eles escolheram para tal bicho? O que aconteceu? Se eles já tinham comido alguma fruta que eles ainda não tinham experimentado, o que eles acharam? É mais azedinho? É mais docinho? Deus queria ter amizade com o povo no deserto. Deus queria falar diretamente com eles. Por medo? Não, Moisés, fale Deus com você. Aí Jesus veio. E Jesus sentava, partia uma refeição junto. Jesus brincava. Jesus era aquele que falava, não, deixa vir as crianças não faz bagunça não. Não impeça as crianças, deixa vir. E eu não sei você, mas eu imagino Jesus brincando com essas crianças, porque criança não gosta de ficar perto de um adulto rabugento, de cara fechada. Criança só aproxima daquela pessoa que é alto astral, que é alegria, que brinca. Jesus era assim. Amizade, intimidade, relacionamento. Jesus ressuscitou. Jesus foi para o céu. Mas Ele falou que não iria nos deixar órfãos. Veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. E Jesus ensina, Ele fala que o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar. Olha isso. Ele vai nos ensinar sobre tudo aquilo que Ele ouve. O pai e o filho conversarem. Se você não abre a sua Bíblia e lê, você não dá oportunidade para o Espírito Santo te ensinar. Você não dá oportunidade para Deus falar com você. A gente consegue assistir muita coisa boa pela internet. Muita coisa ruim, mas muita coisa boa. Tem muitos pastores que prega a palavra mesmo, que prega a Bíblia. Isso é bom, é bom. Eu gosto muito de pôr quando eu estou andando no carro. Mas isso... eu estou compartilhando com vocês aqui hoje o que Deus falou comigo no meu secreto. Eu estou compartilhando com vocês e o Espírito Santo é tão lindo que às vezes enquanto eu estou falando aqui, Ele já está te mostrando algo, Ele já trouxe uma situação na sua mente, Ele já está tocando o seu coração, você já está sendo transformado por Ele. Ok, isso é bênção, mas Ele quer gerar tudo isso no seu secreto, com você dentro do seu quarto. O véu foi rasgado, a gente não precisa mais de alguém para ir falar, ouvir, receber e trazer a palavra. Deus quer falar diretamente com você. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer ter intimidade. Preocupa com tanta coisa. Aquele que escolheu a melhor parte, ela não vai ser tirada. Não existe nada melhor do que estar aos pés de Jesus e receber dele. Quando você vai estudando, Jesus ensinando, Ele fala, olha, não preocupa com tanta coisa não. Não preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Deus sabe que você precisa disso. E sabe por que muitas vezes a gente negligencia o nosso tempo aos pés de Jesus?
Que a gente não está preocupado com o que nós vamos vestir e comer hoje. Porque Deus já nos deu o de hoje. A gente está preocupado com o de amanhã. Bispo, mas como assim? Não tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar. Tem, não é isso. Mas eu não posso negligenciar. Aí Jesus continua: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão completadas, vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Ele não está falando para você não buscar as outras coisas. Em 1 Coríntios, você que está anotando, 1 Coríntios capítulo 7, do 32 ao 35. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Solteiro, feliz, bem resolvido, levanta a mão. Sabe o que é que em 1 Coríntios, no capítulo 7, o que a Bíblia fala? O apóstolo Paulo dá até um conselho para o solteiro permanecer solteiro. Ele dá esse conselho. E aí ele explica o porquê, versículo 32 a 35. Não estou falando para vocês ficar solteiro, viu, gente? Casar é bom demais. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bom. Mas, olha só, no capítulo 7, de 32 a 35, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala que o solteiro, ele cuida das coisas de Deus, em como agradar a Deus. Porém, os casados, os maridos cuidam das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. As esposas cuidam das coisas do mundo, em como agradar o seu marido. Então, quando a gente se casa, a gente não preocupa e cuida só das coisas de Deus. Segundo a palavra de Deus, eu não posso negligenciar meu casamento, eu não posso negligenciar a minha família, eu não posso negligenciar a criação dos meus filhos. Eu vou ter que me preocupar com essas coisas. Deus sabe disso. Deus sabe que é importante isso. Como Deus sabia que era importante cuidar das viúvas. Então Deus deu essa direção para os apóstolos. Escolhe outras pessoas para cuidar, porque nós não estamos dando conta. Nós vamos nos dedicar à oração e estudo da palavra. E aí os homens cheios do Espírito de Deus, homens de sabedoria, homens de bom testemunho, eles vão cuidar do dia a dia da igreja. Daquela assistência que tem que dar, da visita àquele que está no hospital. Vocês estão entendendo? Deus sabe que a gente precisa se preocupar com essas coisas. Deus sabe, Jesus nos ensinou: dá a César o que é de César, tem que pagar imposto, tem que pagar conta. A gente precisa, mas a gente precisa priorizar, em primeiro lugar, o tempo aos pés de Jesus. O tempo aos pés de Jesus. Em Deuteronômio, abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo, eu estou terminando, gente. Deuteronômio. Capítulo 6, se eu não me engano. Tem no 6 e depois tem no 11 de novo. Se você estiver anotando, no capítulo 6 e no capítulo 11, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Verso 5: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Então é fácil? É fácil, gente? Não, eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Para eu ensinar a Bíblia para os meus filhos, para eu ensinar a palavra de Deus para os meus filhos, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir, eu tenho que receber. Eu preciso ter perseverança, eu preciso ter zelo, eu preciso ter cuidado. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões mesuzotes. Eu preciso da palavra de Deus. Isso aqui é Deus falando comigo. É Deus falando: Priscila, você precisa guardar no seu coração o que está escrito aqui. Priscila, você precisa ensinar com perseverança aos seus filhos. Sentado à mesa, sentou, vai comer, vai almoçar. Qual que é o assunto da mesa? Uma coisa que eu tenho me esforçado para fazer, porque às vezes na hora da refeição,
você se lembra de algumas coisas, aí você quer corrigir, né? Você quer, às vezes, puxar a orelha, pontuar, e eu tenho me esforçado para não fazer isso. Porque eu quero que um dia, quando os meus filhos tiverem os filhos deles, eles se lembrem dos almoços em casa e falam: nossa, eu aprendi tal coisa, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou enquanto a gente estava almoçando, comendo, ainda, sei lá, se lembra da comida, né? Diz que tem essas memórias emocionais, né? Afetivas. Andando pelo caminho, vai levar para a escola, vai buscar, vai fazer alguma coisa. Medita nessa lei dia e noite. Guarda a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus. Hoje está fácil, hoje todo mundo tem a Bíblia no aplicativo. Coloca. Ah, mas não é o tempo que você está às vezes fazendo alguma coisa, não é o tempo que você está sentado aos pés de Jesus, mas você está meditando, você está repensando, você está pensando naquilo de novo. E às vezes no seu devocional Deus falou algo com você específico, pensa naquilo durante o dia. Conversa sobre aquilo com quem você encontrar, na padaria, no supermercado, no trabalho, na escola. Tenha prazer na palavra do Senhor. Tenha prazer no ensinamento do Senhor. Nós precisamos voltar para os pés de Jesus. É preciso ser Marta? Mas é preciso também ser Maria. E quando Jesus vem e Ele ensina, se você for pegar a vida de Jesus, o trajeto, né? A trajetória de Jesus aqui na terra, enquanto Ele esteve aqui, Ele falava sobre o reino de Deus. Quando os discípulos perguntam como que nós temos que orar, e Ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é reino de Deus? O que é reino de Deus? É a primeira coisa que Jesus ensinou você a pedir. Que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, venha o teu reino. Em Lucas capítulo 17, e eu estou terminando, verso 20, Lucas 17, 20. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está dentro de vós. Fala forte: o reino de Deus está dentro de mim. Jesus em você é reino de Deus. Jesus em nós é reino de Deus. Se você for estudar Atos, quando o Espírito Santo veio, a explosão que teve da propagação do Evangelho de Deus, era 3.000 pessoas novas convertidas num dia só. E a palavra de Deus diz que ia crescendo, cada vez ia acrescentando mais. O reino de Deus já está dentro de vós. Aí o apóstolo Paulo disse um negócio, eu conversando isso com o bispo hoje. Que a gente precisa alimentar o reino de Deus dentro de nós. Embora a gente tenha, a gente tem ocupações, nós temos responsabilidades aqui como cidadãos dessa terra. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós temos responsabilidade em propagar o reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Qual é a porção de reino de Deus que você tem dentro de você? Essa porção, ela só vai crescer com intimidade com Deus. Essa porção, ela só vai crescer quando você começar a buscar a Deus na sua palavra. Quando você começar a priorizar o ouvir a voz de Deus. Deus fala através da leitura da palavra. Onde você estiver, na hora que você começa a ler a Bíblia, Deus vai estar falando com você. Às vezes eu leio e eu não entendo. Quem já teve isso? Eu já tive. E eu faço algo que eu aprendi na minha adolescência, que eu ensino para os meus filhos. Eu faço isso até hoje.
Espírito Santo está aqui. E Jesus disse, quando Jesus começa a apresentar em João a pessoa do Espírito Santo para os discípulos, ele fala que o Espírito Santo vai guiá-los a toda a verdade, que vai ajudá-los a entender aquilo que eles ainda não entendiam, que nós não entendemos. Então, antes de eu abrir a palavra e ter o meu devocional, eu peço ajuda para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala. Me dê sensibilidade para ouvir o que Deus tem para mim hoje. Me dê graça para entender, para receber a porção, a verdade, o segredo que Deus quer me dar aqui hoje. E é impossível você não ser respondido. Isso aqui é a palavra de Deus. Priorize o seu tempo de Maria. Priorize o seu tempo aos pés de Jesus. Para você ter porção grande de reino de Deus na sua vida. Para você conseguir fazer o que Jesus nos convocou a fazer, ser sal e luz. Eu preciso estar cheio. Eu preciso alimentar o meu espírito. O apóstolo Paulo mesmo fala, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Quando é que a gente faz o mal que a gente não quer? Quando nós estamos igual Marta, ansiosos, preocupados com tantos afazeres. As preocupações terrenas nos levam a fazer o mal que nós não queremos. Mas quando eu escolho a melhor parte, quando eu priorizo os ensinamentos do Senhor, quando eu priorizo o meu tempo aos pés de Jesus e eu recebo a porção dele, o meu espírito está pronto, o meu espírito está forte, eu tenho discernimento, eu tenho sensibilidade espiritual, eu consigo ser conduzida, dirigida pelo Espírito Santo. Eu tenho os frutos do Espírito na minha vida. Vocês estão entendendo? Intimidade com Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Ele se manifesta quando há intimidade.